Já parou para pensar que em 2022 serão 27 mil novos médicos no Brasil? E que desses, apenas 5% vão ser aprovados nas melhores residências? Pois é, foi-se o tempo em que fazer um cursinho garantia algum resultado nessas provas. Que apenas seguir um cronograma geral, sem estratégias, sem métricas ou método, era suficiente. Para conquistar um resultado que poucos conseguem, é necessário fazer o que poucos fazem. E é esse diferencial que você vai ter acesso aqui na Mentoria Residência. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte do meu time do Além da Medicina e minha equipe com mais de 20 especialistas em aprovações, para te direcionar no ano mais importante da sua carreira até então. Um ano que pode ser um divisor de águas, a concretização de um sonho de se formar especialista em um hospital de renome. Na mentoria, você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva de acompanhamento. Lá, você vai poder visualizar todo o seu estudo e sua evolução, com gráficos, relatórios, agenda de revisões de conteúdo personalizada, prevalências de provas e cronograma de estudos de reta final. Eu e minha equipe de monitores, que são residentes dos melhores hospitais do país, vamos estar contigo em pelo menos 4 encontros por mês. Você vai ter metas específicas a cumprir semanalmente e encontros no Zoom com a nossa equipe para te ajudar a cumprir seus objetivos e superar qualquer obstáculo no caminho. Apesar de coletivo, na mentoria você também tem atendimento personalizado. Você recebe acesso ao grupo de WhatsApp de alunos e ao telefone pessoal dos monitores, para que todas as suas dúvidas sejam respondidas. Caso haja algum problema mais complexo, você pode agendar uma reunião com os psicólogos ou coaches de performance para te ajudar na sua rotina de estudos. A mentoria não vai te preparar apenas para uma prova objetiva, ela vai te dar todo o conhecimento estratégico de como chegar pronto para uma prova multimídia, prática, entrevista e análise curricular. Ela foi desenhada para se adaptar a qualquer cursinho, inclusive nossos monitores são ex-alunos dos principais deles e sabem as particularidades de cada um. Aqui, não queremos apenas uma aprovação, queremos que você escolha a sua vaga, queremos que você seja 5%. Fazer o melhor cursinho não vai garantir sua aprovação nas melhores residências do país. Assistir todas as aulas por longas horas não vai garantir sua aprovação nas melhores residências do país. Ler todas as apostilas e cumprir com todos os simulados não vai garantir a sua aprovação nas melhores residências do país. Eu sei, assustou, né? Essas são frases duras, mas eu precisava te dizer cada uma delas. A verdade é que o jogo de preparação para as provas de residência mudou. Entrar nos melhores cursinhos do mercado e estudar de forma desordenada não é mais suficiente para garantir a sua vaga nas melhores residências do país. A maior parte dos médicos e estudantes simplesmente ignora essa nova realidade. E é por isso que hoje eu decidi te apresentar nessa série como podemos transformar essa adversidade em oportunidade. A partir de hoje, durante toda essa semana, eu quero te explicar exatamente o que te separa de estar entre os aprovados nas melhores residências do Brasil. Eu não quero que você cometa os mesmos erros que a maioria comete. Portanto, agora que você está consciente que o jogo mudou, deixa eu te apresentar uma nova perspectiva. É plenamente possível passar nas melhores residências do país. E digo até mais, você não precisa ser apenas aprovado. Você pode trocar a sua ansiedade com as provas por um negócio muito melhor, a capacidade de escolher a sua vaga. É isso mesmo que você ouviu. Você pode escolher as suas vagas entre as residências mais disputadas. Parece absurdo, mas a partir de hoje eu vou te ensinar como. Nessa série de aulas eu vou te apresentar um sistema de estudos utilizados pelos 5% que são aprovados nas melhores residências. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Bernardo Prestes, eu sou R4 de Urologia aqui do IANSP e durante os últimos anos eu me tornei especialista em preparação para provas de residência. Fundei o programa Mentoria Residência, que hoje é o maior programa de mentoria para esse tipo de prova no Brasil. E aqui eu estou te apresentando a série Residência Médica do Zero à Escolha. Nessa semana eu vou te mostrar as mesmas técnicas que eu executei e que meus mais de 2.000 alunos executaram também, para que nós pudéssemos escolher as nossas vagas. Você vai ver como é possível dominar os estudos da residência, sendo mais eficaz
independente da faculdade em que você esteja, do cursinho que você se matriculou ou não se matriculou, enfim, independente do caminho. Não importa se você está no 5º ano, no 6º ano, ou já é um médico formado. Também não importa se você está se preparando para as provas de R3 ou Revalida. O plano de estudos que você está prestes a conhecer foi pensado para todos os tipos de candidato, especialmente aqueles que têm mais dificuldade na preparação, como, por exemplo, falta de tempo para estudar por conta de uma rotina mais puxada. A ferramenta que você vai conhecer a partir dessa primeira aula é muito mais do que um cronograma engessado. Ela é um GPS que te mostra em tempo real aonde você está no seu nível de preparação e, principalmente, quais caminhos você deve percorrer para chegar no destino final, ser R1 de uma grande residência. Ela é uma ferramenta capaz de aumentar tanto a sua confiança quanto suas taxas de acerto em prova. Nesse primeiro episódio, eu preciso da sua atenção. Eu quero que você entenda quais aspectos mudaram no jogo de entrada para as provas mais disputadas do Brasil. E enquanto todos se preocupam com a concorrência, você vai estar utilizando o que há de mais moderno em técnicas de aprendizado, de retenção de conhecimento e gestão de tempo. E atenção! Você não precisa ser um gênio para ser aprovado nas melhores residências. Inúmeros alunos meus, e eu também, eram estudantes comuns, sem histórico de excelentes resultados ou ótimos resultados em provas. E mesmo assim, foram aprovados em excelentes programas de residência. Eu, por muitos anos, fui mais reconhecido como goleiro do futebol de campo, o campeão dos jogos etílicos, do que como um bom fazedor de prova. O que você está para conhecer não é algo mirabolante, complexo. Pelo contrário, é fruto de um sistema que une, sim, ciência, tecnologia e, principalmente, aprendizado extraído direto do campo de batalha. Como tudo que une ciência, tecnologia e experiência, esse sistema pode ser replicado. E é por isso que eu me sinto tão à vontade para falar da capacidade que essa nossa estratégia tem de promover aprovações entre as residências mais concorridas que existem. Foi baseado nesse sistema que eu conquistei, somando as provas que eu prestei no R1 e R3, 8 aprovações, sendo 5 delas entre os 3 primeiros colocados. Mas mais importante que isso, eu pude comprovar na prática que esse método, que esse sistema, que essa estratégia não funciona só para mim. Pessoal, meu nome é Lucas, sou o R1 de Medicina de Emergência do hospital que eu escolhi, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Meu nome é Lucas Galera, eu sou o monitor da mentoria residência. Hoje eu faço residência de Medicina do Exercício do Esporte na USP São Paulo. Sou Manuel Guimarães, sou o mentor, fui aprovado em 8 instituições em radiologia, fui aprovado na FAMERP, na ABC, na Unesp, em várias instituições do Sul de São Paulo, na Federal Triângulo Mineiro, em Minas, Felício Roxo, Hospital Pompeia e Federal de Santa Maria. Meu nome é Bruno Brito, eu sou atualmente R1 de Cirurgia Geral. Hoje sou um dos monitores aqui do grupo da Mentoria Residência, do Além da Medicina. Ano passado eu prestei prova para residência, foi um ano de preparação, fiz 5 provas, dentre elas a USP São Paulo, que eu fiquei em 2º lugar, para Cirurgia Geral. Fiz a Santa Casa, de São Paulo também, fiz a Unifesp, o SUS São Paulo e o IANSP. Graças a Deus eu consegui ser aprovado nas 5 instituições que prestei. Consegui algumas aprovações, né, a Unifesp, FAMERP, entre outras ali no Sul também, e acabei optando a escolha de fazer a medicina de emergência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Conheci a mentoria no momento ali da preparação, que eu estava seguindo o efeito da manada, né, que a gente fala bastante, que é a maioria das pessoas seguindo a trilha tradicional do que os cursinhos nos mandam, né? Eu fiz o cursinho no 5º e 6º ano, mas eu não vi aqueles resultados acontecendo, eu comecei a me sentir travado no decorrer ali do 6º ano. Embora me dedicando, colocando horas ali no estudo, não conseguia ter resultados, não via essa melhora. E aí comecei a procurar e aí acabei conhecendo o programa de mentoria do Além da Medicina, e eu comecei a me interessar, comecei a consumir esses conteúdos e comecei a ver uma melhora. Um dos grandes mantras nossos aqui da mentoria é que a gente sempre valoriza o estudo ativo. Ele é muito mais eficaz, ele promove uma memorização muito melhor. Realmente pode ser isso que fazendo de forma constante durante 1 ano ou 2 anos, seja qual for realmente o tempo que você tenha para sua prova, pode ser que isso faça grande diferença e que você atinja o seu objetivo, realmente passar onde você sempre sonhou, onde você quer fazer residência. Fazia cursinho preparatório para residência, mas acho que como todo mundo eu estudava de uma forma errada.
sempre baseado em estudo passivo, de leitura, assistir aula, quase nunca resolvia questões, não fazia exercícios e eu também não metrificava o meu estudo, então eu era basicamente um estudo às cegas. Eu não sabia o que é que eu precisava estudar mais, não sabia o que é que eu estava indo melhor, o que é que eu estava indo pior, então depois que eu entrei no 6º ano, que eu apliquei a metodologia da preparação, da mentoria, eu pude metrificar e tirar de jogo toda a subjetividade da minha preparação. Então, basicamente, o programa de mentoria não é sobre passar na residência, é sobre escolher a residência que você quer fazer. E eu acredito que você se juntando a essas pessoas, você tem uma capacidade de progressão bem maior, o crescimento é exponencial quando você tem esse tipo de pessoa próximo de você. Vem fazer parte desse time aqui, que é só sucesso. E antes de te explicar como que funciona toda essa estratégia, eu quero que você saiba exatamente em que jogo você está entrando. E como o cenário das preparações para a residência mudou completamente nos últimos anos. O que mais me chama a atenção é que nos últimos tempos, as principais provas de residência do Brasil se tornaram cada vez mais concorridas pelo que eu chamo de triplo movimento. O primeiro deles é que desde o ano que eu prestei prova de residência, o número de médicos formados aumentou em 40% no Brasil. E não só aumentou a quantidade de médicos que se formam, mas também a quantidade de cursinhos disponíveis para você fazer uma preparação coerente, com os mais diferentes estilos e possibilidades que você possa imaginar. E além desse aumento do número de médicos, maior quantidade de cursinhos, a gente observa uma redução do número de vagas nas principais residências. Como foi o caso da USP, na especialidade em questão, que eu vou te mostrar aqui agora, de cirurgia geral. Olha só, nesse slide, o número de vagas em 2017 e 2021. Se liga só. Em 2017, 452 candidatos prestaram prova para 43 vagas, o que dá uma relação de 10,51 candidato-vaga. Esse ano, que você está assistindo esse vídeo, 698 candidatos para 12 vagas. A concorrência aumentou em quase 6 vezes. Surreal, né? Todos esses fatores criam um ambiente perfeito para o caos. Um aumento na quantidade de médicos prestando prova, um aumento na quantidade de cursinhos com os mais diferentes estilos e, por último, uma diminuição das vagas ofertadas. E até um tempo atrás, o caminho clássico para a aprovação era você se matricular em um cursinho para residência, devorar as apostilas que eram ali, despejadas em cima de você, como se sua vida dependesse disso. Comparar sua nota nos simulados com os seus outros concorrentes e no dia da prova, torcer para que o cenário fosse o mesmo. Galera, vem cá. Acorda! O jogo mudou! São mais de 50 semanas de preparação para as provas. Inúmeras apostilas, horas, aulas, questões, simulados, provas na íntegra. Galera, pelo amor de Deus! E você ainda tem que separar alguns minutos para o que você costuma chamar de vida. Não dá mais para ignorar isso tudo. Não dá mais para ser ingênuo a esse ponto. Quase nada vai sair como o seu planejado durante essas 50 semanas de preparação, ou até 100 semanas se você resolveu se preparar durante 2 anos para suas provas. Mesmo quando a gente tenta ser fiel ao nosso cronograma, ou resolver todas as questões dos simulados do cursinho, parece que tudo conspira contra. O grande ponto é que no meio desse preparo, existe um problema que vai muito além de estudar. Nós somos humanos. O conteúdo acumula junto com as dúvidas sobre as escolhas que temos sobre o nosso próprio futuro. Fora a escassez de tempo e de cobrança. Eu sei, quando você deita a cabecinha ali no travesseiro, você sente pressão. E sabe por que eu sei disso? Porque eu vivi exatamente a mesma coisa. Quando eu estava me preparando, eu notei uma coisa interessante. Ter lido, 88% das apostilas, ter assistido 90% das aulas e ter feito 100% dos simulados não mudou esse sentimento de insegurança dentro de mim. Mesmo estudando por horas e mais horas, eu permaneci inseguro. E eu aprendi que acreditar em um cronograma, sem nenhuma personalização, feito em massa pelos cursinhos, é um verdadeiro tiro no pé. E foi aí que eu descobri uma aliada que mudou completamente a minha preparação para a residência. Que gradualmente me deu a ferramenta necessária, não só para ser aprovado, mas para assumir o privilégio de escolher a minha vaga. Eu preciso que você preste ainda mais atenção agora.
Antes que eu te entregue a ferramenta que foi determinante para o meu resultado e para o resultado dos meus alunos, eu preciso que você preste atenção na minha história. Porque eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Eu sempre fui um aluno ambicioso na minha faculdade, cheio de sonhos e planos. O problema é que eu era apenas ambicioso. Eu não conseguia transformar essa ambição, essa vontade em atitude. E por isso, falhei repetidas vezes em conquistar os meus objetivos. Eu me planejava, eu começava com gás, mas eu não conseguia continuar no meio do processo. Eu focava nas largadas e me encontrava dias depois sem energia. Na verdade, eu não sabia nem avaliar se eu tinha tido algum progresso. Repetidas vezes, eu fui vencido em várias áreas da minha vida pela inconstância. Em várias situações, eu vivia esse ciclo vicioso. Várias. E óbvio, na preparação para a residência, o ciclo tendia a se repetir. De novo, eu tinha um grande objetivo, passar nas melhores instituições. De novo, o ciclo de começar um plano e não conseguir cumprir estava se tornando cada vez mais real. Só que depois de apanhar durante 5 anos e começar apanhando no meu primeiro simulado 48% de acerto, eu entendi que a minha estratégia diante de grandes desafios era completamente errada. E aqui, de verdade, eu poderia inventar uma história motivacional, um momento de virada, uma epifania mágica, mas na verdade não rolou nada disso. O que rolou foi uma intensa frustração por eu me dedicar tanto e não conseguir o resultado naquele que era o meu maior desafio até então da minha vida, passar em uma excelente residência. Foi através do incômodo que eu percebi que eu deveria mudar. A verdade é que não dá para a gente esperar resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. E me assombrava ali pensar no sacrifício da minha família e do quanto eu mesmo havia desperdiçado até chegar ali. Desperdiçado tempo, desperdiçado esforço, dinheiro. Então eu comecei a me mexer para buscar uma solução. Uma solução que fosse além da medicina, além do conteúdo. Eu comecei a estudar o que funcionava em metodologia de estudo, o que funcionava na preparação para as provas de residência, como eram as provas de residência, como ser mais produtivo, como gerenciar melhor o meu tempo. Conversei com pessoas que tiveram o resultado que eu queria ter. E no começo eu confesso que estudar essas coisas além da medicina era muito estranho para a minha realidade. E não parecia solucionar o meu problema. Só que aos poucos eu comecei a perceber melhor o meu comportamento. E eu identifiquei 3 grandes obstáculos para atingir o meu objetivo. Na verdade, não era só um obstáculo, né? Era um trave para o meu estudo e para o meu desempenho nas provas. E eu acho que faz sentido eu compartilhar esses 3 entraves aqui, porque eles podem ser os mesmos problemas que você está enfrentando. O primeiro deles é a falta de tempo. Falta de tempo para consumir todo o conteúdo necessário para as provas. A verdade é que nunca vai dar tempo. O conteúdo das provas não foi feito para ser consumido em totalidade. Não importa quantas leituras silenciosas você faça. Não importa o quanto você grife as suas apostilas. Não importa quantas aulas você assista e organize isso em mapas mentais maravilhosos. Estudar em excesso não vai te ajudar, pelo simples fato de que volume não significa conhecimento. O segundo entrave era a insegurança. Será que eu estou no caminho certo? Todo candidato é literalmente assaltado por pensamentos dessa natureza. Eu não possuía nenhum termômetro para medir se eu estava me aproximando ou não do meu objetivo. Eu não sabia avaliar se eu estava acertando mais questões, se tinha alguma área que eu estava defasado. Eu ficava povoando minha mente com as dúvidas do tipo, e se não der certo? O que eu vou fazer ano que vem? E eu ficava olhando para o lado, me comparando com os meus colegas. E nessa comparação parecia que sempre eles estavam melhores e mais bem preparados. O terceiro problema, o terceiro entrave, era ainda mais profundo. E eu acho que eu percebo ele como o mais sintomático entre aqueles estudantes que se preparam para uma grande residência. Eu não fazia a menor ideia de como estudar. Quais que são as matérias mais importantes para a minha prova? Como que eu faço as minhas revisões se eu não consigo nem dar conta do conteúdo? Eu devo focar em assistir mais aulas ou fazer mais questões? Como que eu poderia aumentar o tempo que eu ficava concentrado enquanto estava estudando? A verdade é que mesmo nos melhores cursinhos, na companhia dos melhores professores que você possa pensar, esses problemas ainda permanecem como um pano de fundo de boa parte dos candidatos. Eles não possuem tempo para cumprir com o cronograma proposto.
Eles estão inseguros quanto ao seu próprio conhecimento e não fazem a menor ideia de como estudar de maneira direcionada e efetiva. A verdade é que eu era um combatente sem estratégia. E eu aposto, se você chegou até aqui buscando uma solução para os seus estudos, você também é um. O que você precisa entender é que não dá para combater sem estratégia. E muito menos sem aliados. É por isso que antes de contar minha história, eu te disse que eu possuía uma ferramenta para te ajudar. E eu tenho certeza que ela vai ser sua principal aliada para aumentar suas taxas de acerto e, consequentemente, a sua chance de ser aprovado numa grande residência, de poder escolher a sua vaga. O nome dessa aliada é métrica. Nossa, Bernardo, eu esperava um nome diferente. Mas eu te falei que é uma coisa simples. Quando eu passei a medir tudo que eu fazia no período que eu estudava, o quanto eu estava estudando, o quanto tempo eu gastava para fazer aquilo, eu percebi que eu tinha tempo para tudo. Que meu medo, na verdade, era fruto do descontrole. E que, por fim, eu só conseguia melhorar aquilo que eu conseguia medir. Com uma única mudança de atitude. E, claro, muito trabalho, eu literalmente mudei o nível do meu estudo. Muito mais do que conseguir focar, estudar, revisar, o meu percentual de acerto começou a subir. E pela primeira vez eu vi que eu me aproximava do resultado que eu precisava. Aos poucos eu fui aprimorando o método, aprendendo com a própria estratégia. E é essa estratégia que eu vou te apresentar hoje. Para você saber onde deu essa história, eu finalmente acreditei naquilo que eu estava fazendo. Fui até o final, me dediquei muito e conquistei as minhas vagas. Escolhi onde eu queria me formar cirurgião. Eu fiz 5 provas. SES do Rio, Marcílio Dias, PSU, IANS, UFRJ. Fui aprovado em todas elas, sendo 3 delas entre os 3 primeiros colocados. E aí o campeão dos Jogos Etílicos, o goleiro do intermédio, o cara que chegava de skate na faculdade, escolheu a sua residência. Todas essas mudanças de mentalidade, de atitude e de estratégia de estudo foram essenciais para transformar um estudante desacreditado e inseguro em um residente aprovado nas melhores instituições. E essa mudança foi tão repentina, foi tão brusca, que alguns amigos começaram a me perguntar: Bernardo, o que você fez? Alguns que ficaram pelo caminho me pediram ajuda para desenhar uma estratégia para que aquele erro não se repetisse. E eu finalmente percebi que eu podia direcionar os esforços dos estudantes para aquilo que mais traz resultado. Foi assim que começou o meu programa de mentoria. As condições eram as piores possíveis. Iniciei a ideia no R1 de cirurgia geral e no meu R2, enquanto estava ali me preparando para a prova de R3, já existia o meu programa de mentoria, já existiam as redes sociais, já tinha um trabalho no Instagram. Eu resolvi colocar o meu método à prova, só que em condições completamente adversas. E eu confesso que eu quase desisti no meio do caminho. Essa pressão de ser constantemente observado, cobrado, de estar exposto, com pouco tempo, com medo de não dar certo, me fazia pensar em desistir todos os dias. E se eu falhar dessa vez? O que as pessoas vão pensar de mim? A minha reputação vai acabar. Só que, mais uma vez, o meu método me salvou. E como eu disse, não importa o que aconteça, quando você une tecnologia, ciência, experiência, de quem já fez o que você quer fazer, de quem já teve os resultados que você quer, tudo isso que eu te mostrei pode ser replicado. Mais uma vez, a estratégia deu certo. Eu fui aprovado em primeiro colocado no IANSP, em Neurologia, e também foi aprovado em terceiro lugar na UERJ, que na minha visão é a melhor residência de Urologia do Rio de Janeiro. Fora outras aprovações, como no Sul de São Paulo. E hoje, depois de tudo isso, eu me sinto muito à vontade de te ensinar esse método. Existe um ditado que fala o seguinte: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Mas se você quer ir mais rápido e mais longe, vá com quem já chegou lá. E eu vou te apresentar esse método agora. Chega de João Kleber por aqui. Eu vou te entregar mais ainda, por você ter me acompanhado até essa parte do vídeo. Eu vou te entregar não só o método, mas também o ambiente ideal para você colocar esse método em prática, a partir de agora. Todo esse método eu batizei de ERAS. É um acrônimo, tá? Para facilitar e transmitir melhor a ideia. O E vem de estudo baseado em métricas. O R de revisões programadas. O A de abordagem ativa do estudo. E o S de subjetividade fora do jogo. Esse é o protocolo que a gente vai seguir ao longo do ano, para que você também possa escolher a sua vaga nas residências mais disputadas do país. E eu vou te explicar como que cada uma dessas letras, como cada um desses pilares funciona.
Lembra que eu te falei lá no início que acreditar num cronograma engessado, numa sequência pré-determinada do seu cursinho, sem levar em consideração a sua trajetória, é um tiro no pé? É exatamente nisso que a gente acredita. O nosso cronograma não pode ser definido antes. Ele tem que ser definido diariamente pelos nossos resultados e pelas nossas particularidades. O maior diferencial na sua preparação é você entender que você vai percorrer uma trilha única de aprendizado. Não faz o menor sentido você estar ali no meio do internato de GO estudando cirurgia. As suas necessidades são diferentes das necessidades dos seus colegas de cursinho. Cada um de vocês tem uma base de conhecimento diferente. Cada um de vocês tem uma rotina diferente. E as provas que vocês vão prestar exigem aprendizados diferentes. Acreditar que tudo isso pode ser traduzido num caminho único é matar seu principal diferencial. Eu quero te apresentar aqui a estratégia personalizada, baseada em métricas que é capaz de aumentar em muito a sua taxa de acerto, sua chance na disputa pelas principais vagas do país. E eu vou começar te mostrando o que faz esse nosso sistema girar, as métricas. Aliada de todo ex-combatente sem estratégia. As métricas, como eu te falei, são o nosso GPS. Elas servem para analisar o seu percentual de acerto em cada uma das especialidades, em cada um dos assuntos que você estuda, o seu número de questões realizadas, o seu tempo gasto para isso, e a partir de todos esses dados, elas promovem um feedback, que tem o poder de mudar o seu destino final. Eu chamo isso aqui de ciclo de inspeção e adaptação. A gente vai realizando uma análise semanal do nosso rendimento. A gente consegue identificar, de fato, aquilo que funciona e o que não funciona, corrigindo o que pode melhorar e dando mais força ao que já está rodando bem. E a gente desenvolveu a plataforma de métricas para justamente poder fazer esse acompanhamento em tempo real do aluno e mostrar qual o próximo passo que deve ser dado. Depois, a gente precisa ficar atento às revisões programadas. É muito fácil você criar a narrativa de que não tem tempo nem para dar conta do conteúdo que o seu cursinho te fornece. O que dirá das revisões que você tem que fazer? Olha, vem cá. Eu sinto te informar, mas sem as revisões programadas, você nunca vai conseguir reter o conhecimento necessário para as provas. Essas revisões andam junto com as suas métricas de estudo. E não existe uma receita de bolo do que, como e quando revisar. A ideia é que essa decisão venha a partir das suas métricas, do seu desempenho em cada uma das matérias e, obviamente, do seu respectivo peso em prova. Posso afirmar hoje que o maior insight que eu tive nesses 4 anos vivendo as provas de residência é que o maior diferencial dos alunos não é a ordem que eles estudam assuntos novos, mas sim como eles revisam. Porque estudar assunto novo todo mundo faz. Agora, revisar da forma certa é o raro do raro do raro. Entenda isso de uma vez por todas. Estudar sem fazer revisão é a mesma coisa que você tentar encher um balde furado com água. Você enche o balde, mas a água sai toda por baixo. E é aquilo que eu te falei, as revisões andam junto com as suas métricas. Se você estudou um assunto e teve 60% de acerto nesse assunto, e em outro assunto você teve 85%, você não vai programar revisões da mesma forma para esses 2 assuntos. E a maioria dos alunos ignora esse dado, ignoram essas métricas. Você precisa construir uma rotina de revisão baseada no seu percentual de acerto. E é justamente isso que a nossa plataforma faz. Além disso, a gente precisa fazer uma diferenciação quando o assunto é aprendizado. Eu quero que você coloque na sua cabecinha agora que existem 2 formas diferentes de aprendizado. Uma é ativa e a outra é passiva. E eu quero te mostrar como metodologias ativas podem alavancar o resultado do seu estudo. Sabe aquela sensação de que quando você relê algum assunto e sente familiaridade com ele, quando você se sente confiante porque acha que domina esse assunto? Pois é, esse é um dos maiores erros que a gente comete. Para mim, o maior especialista em aprendizado, um cara chamado Robert Bjork, que é professor da UCLA lá nos Estados Unidos, chama esse fenômeno de ilusão da fluência. Familiaridade não quer dizer dominância. Essa falsa sensação de conhecimento é explicada pela sua abordagem passiva. O que é uma abordagem passiva? Você fica ali assistindo a aula, lendo as apostilas e recebendo toda a informação de mão beijada. O seu cérebro até reconhece aquele conteúdo, mas por ser passiva, ele não explora aquele assunto. Com isso, a sua capacidade de acertar uma questão desse assunto diminui muito. Por outro lado,
quando a gente utiliza abordagens ativas, em que você realmente destrincha aquele tema, em que você coloca o seu cérebro para pensar, você tem muito mais resultado. Já parou para pensar quanto tempo você gasta com metodologias passivas? Quanto tempo você gasta assistindo aulas? Quanto tempo você gasta lendo as apostilas? E que se você gradualmente aumenta a proporção das suas abordagens ativas em comparação às passivas, você consegue aumentar muito o seu resultado, em até 30%, segundo a literatura. Bernardo, mas eu não acredito em você. Então vamos lá, vamos colocar um slide aqui na tela, editor. Esse aqui é um trabalho que avaliou o impacto do estudo ativo em comparação ao estudo passivo. Eles dividiram 2 grupos de alunos. Um só ia utilizar estratégias passivas, como aulas, leitura, releituras, e outros iam utilizar estratégias ativas, questões, flashcards, explicar o assunto a algum outro aluno. E aí olha a diferença de resultado aqui, de um gráfico para o outro. Isso aqui traduziu em um aumento de 30% da nota naqueles que utilizaram a metodologia ativa. Bernardo, mas eu ainda não sinto segurança em utilizar isso. Eu ainda não acredito que isso funcione. Então vamos lá, um outro estudo. Aqui eles dividiram em 4 grupos para ter uma especificidade maior na análise da estratégia de estudos e no impacto disso na nota de cada um. Os 4 grupos eram o seguinte: o grupo vermelho apenas estudava o assunto, o grupo amarelo estudava várias vezes o mesmo assunto, o grupo vermelho só estudava uma vez, o grupo azul fazia um mapa mental e o grupo verde, por fim, fazia o Retrieval Practice, que é uma metodologia ativa. O que é isso? Ele tinha que pensar na resposta, ou seja, ele ganhava uma pergunta e tinha que pensar na resposta antes de obter a resposta. Legal, né? E aí vamos ao resultado. No primeiro cenário, eles submeteram esses alunos a um teste com questões abertas, discursivas, verbatim questions. E aí, o grupo que performou melhor, bastante diferença, inclusive em relação aos outros, foi o grupo do Retrieval Practice, ou seja, da metodologia ativa. Depois, testaram os mesmos estudantes, só que agora para perguntas de múltipla escolha, perguntas objetivas, interference questions. Novamente, o grupo verde, o grupo da metodologia ativa, performou melhor. Mas Bernardo, nesse teste aqui eles não foram melhor. Isso aqui não era um teste. Isso aqui era um teste que o examinador fazia com os alunos, avaliando quão confiante eles estavam nas respostas. E olha aqui a ilusão da fluência sendo mostrada na prática. O grupo que estudava várias vezes, que relia muito material, fazia o estudo repetitivo, que é o que muitos de vocês fazem, tinha a impressão que dominava muito mais o conteúdo do que os outros. A diferença é que isso não se traduzia em resultado. Acho que com isso a gente deixa muito claro que como estudar tem um peso enorme no seu resultado. E é justamente isso que você vai ver nos seus relatórios de desempenho. Depois de todos esses estudos que eu te mostrei, está muito claro que como estudar tem um peso enorme no seu resultado. E a nossa plataforma te mostra justamente isso, através de relatórios de desempenho, que filtram, inclusive, o quanto você está gastando em metodologias ativas e passivas. Isso é uma coisa que você já pode mudar agora no seu estudo. Por fim, precisamos entender o que é o S do nosso método EDGE. O S é que subjetividade fora do jogo, na verdade, é subjetividade jamais fazer parte do jogo. Seu preparo deve ser baseado em dados, em métricas, metas e objetivos claros. Para ser aprovado, você precisa ter clareza do que fazer em cada etapa do ano, do começo ao fim. Você precisa conhecer todo o processo. E eu não acho justo te jogar aqui uma expectativa irreal. Quanto mais subjetivo for o seu preparo, mais facilmente ele é contaminado pela ansiedade. É por isso que a nossa metodologia foi construída para te dar tanto segurança técnica quanto segurança emocional. Quando você tem as métricas, as revisões, o aprendizado ativo em dia, você se prepara para as provas de residência de maneira objetiva, sem surtos pelo caminho, sabendo exatamente o que esperar, seguindo a análise dos seus próprios dados. E conhecendo a nossa plataforma, a nossa estratégia, eu tenho certeza que uma outra insegurança está te atacando agora. Bernardo, como eu aplico esse método? Bernardo, eu sou desorganizado nas minhas tarefas. Será que vai funcionar para mim? Bernardo, eu não consigo estudar por longas horas.
Ou às vezes eu tenho uma rotina apertada, que é difícil conciliar uma preparação para a residência com internato, faculdade, plantões ou até uma outra residência. E eu quero que você tire da sua cabeça cada uma dessas dúvidas agora, de uma vez por todas. Primeiro, porque você vai ter a oportunidade de aprender exatamente o passo a passo necessário para aplicar da melhor forma possível elas. Mesmo que você seja uma pessoa desorganizada, procrastinadora, com atenção dispersa ou com pouco tempo. Na verdade, o método Eras foi feito para você. Ele foi todo organizado, baseado no que a gente chama de tarefas douradas. O que são as tarefas douradas? São as coisas que são realmente importantes e determinantes para o nosso sucesso e êxito em provas. O método Eras é uma síntese que combate os erros mais comuns na nossa preparação. Por último, eu tenho uma excelente notícia para você. Você vai receber, até domingo, o acesso integral e gratuito à nossa plataforma de estudo, para que você possa aplicar todo o nosso método Eras em um ambiente nativo, propício para isso. Para ter acesso a tudo isso, a única coisa que você tem que fazer é, ao final do vídeo, clicar no botão que vai aparecer aqui embaixo e entrar no grupo de WhatsApp. Lá você vai receber o seu acesso. E quando eu te convidei para esse nosso evento, eu te prometi muito mais do que uma série de aulas. Eu te prometi uma experiência de mentoria. E é isso que você vai receber ao longo de toda essa semana. Além de receber acesso à nossa plataforma, a essas mentorias gravadas que eu estou te dando, hoje, às 7h57, a gente vai ter uma mentoria no Zoom, fechada para os participantes do nosso evento, para que você possa entrar lá comigo e ter um tour por toda a nossa plataforma de métodos, com o nosso time de monitores, te mostrando como aplicar o método Eras na sua rotina. Eu também estou liberando mentorias desse tipo todos os dias, à noite, às 7h57 no Zoom. E para ter acesso ao cronograma dessas mentorias, você também tem que entrar aqui no grupo de WhatsApp. Eu te falei que esse é um evento completamente diferente de tudo que você já viu. E eu quero que você aproveite ao máximo essa experiência. Que você aproveite todos esses aprendizados, todas essas oportunidades, para mudar de vez o nível do seu estudo. É assim que a gente vai construir juntos o diferencial que 95% dos candidatos não possuem na preparação para a residência. E ó, tá só começando. O aprendizado tá longe de se encerrar por aqui. No próximo episódio da nossa série, eu vou te mostrar como inserir essa estratégia de estudos na sua rotina pegada de internato, de plantões, de médico, de faculdade e até de residência se você está se preparando para a prova de R3. Eu quero te provar como, através do método, a gente pode tornar o mesmo tempo de estudos em até 20% mais eficiente. Vai ser uma mentoria extremamente prática, direta, e que foi desenvolvida em parceria com os nossos monitores que melhor performam aqui dentro. Um episódio 100% focado em resolver a sua maior dificuldade na preparação para as provas, que é conciliar a sua preparação com a sua vida. Além de lá te mostrar o jeito certo de organizar a sua semana de estudos, a sua prática de questões e as suas revisões, independente do cursinho que você esteja fazendo ou se você não faz nenhum cursinho. É um conteúdo inédito, direto do campo de batalha das aprovações, que nenhum outro professor ou cursinho tradicional vai te entregar nos próximos meses. Por isso, te peço apenas um compromisso. Execute as tarefas. Vamos viver isso junto. Entra aqui agora no grupo de WhatsApp, se cadastra na nossa plataforma, recebe o seu login e senha e participa da mentoria hoje, às 7h57 lá no Zoom. Eu vou te enviar o link e todo o cronograma do evento lá no grupo de WhatsApp, que vai ser sempre a nossa comunicação direta. Lembra que o que você está fazendo hoje nada mais é do que entregar um presente para o seu eu do futuro. E o seu eu do futuro certamente vai te agradecer por essas decisões de agora. Pela segurança quando estiver fazendo provas. Pela oportunidade de se formar especialista numa grande residência. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Nosso encontro de hoje está encerrando. Fica à vontade para escrever aqui embaixo o que você achou desse episódio. E eu te vejo no grupo do WhatsApp, onde você vai receber acesso à nossa plataforma, o cronograma e o link da nossa live de hoje no Zoom. Beleza? A próxima aula amanhã, o mesmo horário. Você vai aprender muito e eu tenho certeza que você vai poder aplicar isso na sua rotina. Um abraço e até a próxima.